Olá, eu sou o Daniel Martinez, eu sou médico e sejam muito bem-vindos a mais um podcast da AMPSI. E vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui começando esse podcast, porque hoje as coisas inverteram. A gente vai entrevistar a Marina Toscano, médica psiquiatra, e a nossa hostess desse podcast. Seja muito bem-vinda, Marina. Muito obrigada. Hoje trocamos os papéis aqui. Daniel que vai me entrevistar, é isso mesmo? Exatamente, a gente vai falar da sua área de especialidade, a gente vai falar um pouquinho sobre microbiota. Porque se vocês sabem, a Marina está falando muito sobre esse tema, deu aula até no Masterclass, está falando sobre congresso e não para de estudar isso. Então, conta um pouquinho pra gente, Marina. Vamos falar um pouquinho sobre microbiota. Pois é, eu falo sobre microbiota, sofro um pouco de bullying sobre isso, porque o pessoal fala assim, como assim psiquiatra falando de bactéria, psiquiatra falando de cocô, sofre bastante bullying nessa área também, viu, Daniel? Mas realmente eu tenho estudado, tenho me interessado, estou fazendo inclusive meu mestrado nessa área, que eu acredito que vai ser o futuro da psiquiatria e a resposta para muita coisa que a gente tem visto. Isso porque vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, né, que o intestino é nosso segundo cérebro. E o nosso intestino é um ecossistema, ele é povoado com inúmeros tipos de bactérias, vírus, fungos, arqueias, quer dizer, são vários micro-organismos que vivem ali e eles, vivendo em harmonia com a gente, trazem um bem-estar, então faz com que a gente esteja em equilíbrio. Inclusive essas bactérias, esses micro-organismos que estão lá, eles produzem uma série de coisas importantes pra gente. Neurotransmissores, vitaminas, fatores protetores. Então, é uma área fascinante de conhecimento, eu adoro. E, poxa, pode me perguntar o que quiser, que eu vou tentar responder. Ótimo, vamos começar então perguntando o que os pacientes eles perguntam para nós, né? Tá muito na moda. Preciso tomar algum probiótico, algum pré-biótico, né? Yakult, Activia, esses manipulados ou não, tal. Na sua prática clínica, né? O que você recomenda, o que você fala nas suas aulas, né? Como diferenciar, por que é importante? Legal, então, primeira coisa, vamos diferenciar o que é um pré-biótico e o que é um probiótico? Porque são duas coisas diferentes, né? Então, pré-biótico são alimentos, digamos assim, que a gente dá para as nossas bactérias. Então, eu dou substrato para as minhas bactérias funcionarem, digamos, para elas crescerem, para eu ter um crescimento de bactérias boas, que são aquelas bactérias que vão conferir benefícios ali para mim. Então, isso são os pré-bióticos. Então, em geral, são fibras. Fibras que a gente não absorve, que não são solúveis, e aí elas alimentam essas bactérias que acabam crescendo. Então, isso são pré-bióticos. E os probióticos em si são micro-organismos que eles são ingeridos, então normalmente eles podem ser manipulados ou eles vêm em cápsulas, em quantidade suficiente para conferir um benefício para mim, para o hospedeiro. Então, existem aí uma série de probióticos no mercado, mas a verdade, Daniel, é que a gente ainda está engatinhando nesse campo. Então, existem estudos mostrando já que alguns tipos de probióticos realmente podem melhorar quadros ansiosos, que podem até produzir GABA, que é aquela substância, aquele neurotransmissor que a gente tem, que ele acalma, digamos assim. Freio do exatamente, corpo. o freio da excitação do corpo. Então, existem muitos estudos que já começam a falar um pouquinho dos benefícios. Mas se eu falar para você, olha, toma esse probiótico ou aquele, eu não tenho ainda como discernir. Por quê, gente? Porque a microbiota é como uma digital. Cada um vai ter uma composição diferente da sua microbiota. Então, a minha é diferente da sua, que é diferente de outra pessoa. E ela vai se desenvolvendo ao longo da vida e vai sofrendo modificações. Então, se você faz, por exemplo, exercício físico, a sua microbiota muda. Se você muda de país, muda de fuso horário, a sua microbiota também pode mudar. Se você precisou tomar um antibiótico, porque você se feriu e precisou tomar um antibiótico, você está com uma infecção na pele, você vai ter mudança da microbiota. Então, são tantos os fatores que é difícil eu poder chegar para o meu paciente hoje, no pé que está, né, o estudo da coisa, e dizer, olha, toma esse probiótico que você vai melhorar com certeza. Porque eu não sei qual que é a composição. Certo. Existem, aí no Brasil ainda está engateando, mas fora do Brasil existem estudos que você faz, um exame que você consegue quantificar e saber quais são as principais bactérias que você tem ali. Tipo um mapeamento do microbioma? Exatamente, exatamente isso. Então você, através das fezes, você vai lá e você consegue mapear bonitinho, dizer, olha, você tem aqui mais firmicutes, você tem aqui uma proporção de bacteróides, você tem um tal tipo, assim, que não deveria estar ali, que está em grande quantidade. E aí sim, você conseguiria, hipoteticamente,
mudar um pouquinho, dizer, olha, talvez esse daqui seja um probiótico interessante porque vai repor tal bactéria que está em menor quantidade. Mas no pé que a gente está ainda, eu acredito que é muito precoce dizer, olha, toma isso aqui. A gente vai, na prática clínica, como você me perguntou, vai tateando. Então, às vezes a gente tenta, olha, a gente tem esse probiótico aqui, você experimenta e você vê como é que você se sente. Existem pacientes que falam maravilhas, olha, eu melhorei muito só com probiótico. Outros que dizem, puxa, eu tive estufamento, mudou meu hábito intestinal, eu ressequei, eu não tô conseguindo ir ao banheiro. Talvez para ele aquele probiótico não seja legal. Tá. E você tem algum alimento, por exemplo, que você recomenda aos pacientes? Eu já escutei paciente falando de biomassa de banana verde, né? Tentar pegar mais fibras. Então, quando o paciente está na sua frente, lá no consultório, né? Ou quem está escutando a gente aqui, né? De repente seja para mim mesmo, ou de repente para eu poder orientar. Você vê algum desses alimentos que, ou é só não tem muita evidência, ou ainda é coisa de revista de blogueiragem? Como é que você vê? Olha, existem estudos mostrando, principalmente, que os vegetais crus, né, que são grandes fontes de fibras não solúveis, que são os alimentos mais importantes para as nossas bactérias. Por quê? Porque a gente, a partir dali, vai ter os ácidos graxos de cadeia curta, que esses caras, essa produção, é muito importante para manter o que a gente fala que é a integridade da barreira intestinal. E aí que tem a ver com a psiquiatria, né? Porque as pessoas perguntam, tá, mas vocês estão falando disso, e o que tem a ver Virou com... um podcast de nutrição. E o que isso tem a ver com psiquiatria? Então, veja, quando eu dou esse tipo de alimento para o meu paciente, e as minhas bactérias ficam super felizes porque elas falam, opa, substrato, e ela vai lá e mantém a integridade da barreira. Então, o nosso intestino, gente, ele é uma camada única de células. Olha que interessante, Daniel. O que separa a gente do meio externo é uma única camada de células. Né? E aí, essas células, elas precisam estar juntinhas uma das outras. E quando eu tenho uma produção adequada desses ácidos graxos de cadeia curta, elas ficam bonitinhas, juntinhas ali. E se eu tenho uma alimentação ruim, cheia de açúcar, cheia de gordura, cheia de coisas... Ultraprocessados, exatamente. O que acontece? Eu vou ter uma baixa quantidade de fibras. E aí as minhas bactérias acabam sofrendo com essa ausência. E acontece o que a gente chama de leaky gut, ou intestino permeável. Que aquelas células, elas começam a ficar meio frouxas. E o que acontece? Ocorre passagem de restos alimentares, de antígenos, de bactérias para dentro do organismo. Então, a integridade é perdida. E aí é que tá o pulo do gato. Por isso que eu falo que isso é o futuro da psiquiatria. Anota apostando, isso. Vamos ver. Vamos apostar. Por quê? Porque quando eu tenho essa passagem de coisas indesejadas para dentro do meu intestino, eu tenho ali toda uma circuitaria. A gente tem mais neurônio no intestino do que em outros lugares do corpo, se você quer saber. E aí, essa informação, ela pode chegar até o cérebro de duas maneiras principais. Através do nervo vago, que é um nervo que comunica todo o trato gastrointestinal ao cérebro, e também através da própria circulação. Então, quando eu tenho essa perda da integridade da minha barreira, eu vou ter a chamada inflamação naquele local. Então, vários marcadores de inflamação chegam ali para ver o que está acontecendo, e aí isso pode ir através do sangue chegar também no cérebro. E a gente sabe que isso causa inflamação lá no sistema nervoso central. Então, talvez muitas das nossas doenças, elas estejam relacionadas com a questão alimentar. Você que adora transtornos alimentares, você com certeza já leu muitos artigos da Felice Jacka, e ela fala muito sobre essa questão da alimentação, do quanto que isso é importante e quanto isso tem a ver com a melhora de depressão, com a melhora de ansiedade, talvez mediado pela minha querida microbiota. Eu não duvido, viu? Tanto que um dos pilares da medicina do estilo de vida é a alimentação saudável, né? Evitar ultraprocessados, tentar ficar com alimentos mais in natura, né? Comida de verdade, né? E não os semiprocessados ou ultraprocessados. Ouvindo você falar, eu até queria perguntar pra você, eu lembrei a primeira vez que eu ouvi falar disso, né? Que foi aquela história do transplante fecal, né? Que o Einstein estava fazendo como uma coisa experimental. Se não me engano, acho que é pra tratar Clostridium. Eu não lembro exatamente o que era, você pode até contar pra gente. E que pé que tá um pouco isso, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, dependendo da minha microbiota, pode sim aumentar as taxas de obesidade, né? Até queria ver o que você pensa a respeito disso. Então, que pé que tá e como é que você vê isso daí? A primeira vez que eu escutei transplante fecal, eu fiquei imaginando, assim,
Como assim? What? Hein? Que história é essa, né? Que coisa esquisita. Esquisita, é. Bom, isso realmente começou para tratamento de Clostridium, que é uma infecção horrorosa, que detona a microbiota e que é muito difícil o tratamento. E aí, o que eles perceberam é que se você pegasse a microbiota de um paciente saudável e transplantasse para um paciente que está sofrendo dessa infecção, você tinha melhora. E a partir daí, você começou a estudar para tudo quanto é transtorno. Teve estudos para autismo, teve um estudo que eu li super bacana para alcoolismo, tá? Nossa, De transplante, é. umas coisas bem diferentes. Só que, o que acontece? Existem riscos que a gente ainda não consegue medir. Então, quando você transplanta, você não sabe exatamente tudo que você está transplantando. De repente, você pode colocar ali algum bicho que você não estava esperando, algum fungo, alguma coisa que não é adequado, não bem-vinda. Não é bem-vindo. E isso começou a gerar uma série de questões. E aí, esses estudos meio que estão, vamos dizer, em stand-by, né? Então, tem-se, claro, tentado isso, mas a gente voltou muito para a era pré-clínica. Então, a gente tem visto isso mais em estudos de ratos, modelos animais, do que em humanos, por conta desses riscos biológicos, que a gente não pode negligenciar isso. Com né? certeza. E com relação à obesidade que você falou, existem estudos pré-clínicos em ratinhos que é a coisa mais linda de ver. Então, se você pega um rato que está obeso e aí você transplanta as fezes dele para um rato que está magrinho, ele fica obeso também. E se você vai lá e faz uma cirurgia bariátrica em rato e não me pergunta como que é isso, porque eu não faço a menor ideia. Deve ser para anatomia comparada. Agora, se é sleeve, se é bypass... Faço a menor ideia de como se faz uma bariátrica no rato. E ele emagrece, e aí você pega e transplanta as fezes dele para aquele que tá obeso, o outro emagrece também. Então, quer dizer, muito provavelmente, gente, a microbiota tem a ver com a questão da obesidade. Vai ser o futuro da saúde mental eu tô mesmo. falando, eu falo, é o futuro. Quem sabe em breve, quando eu terminar esse mestrado, a gente não vai ter aqui novidades. Tomara. Gente, muito obrigado, Marina. Queria agradecer você aqui por estar participando do nosso podcast aqui da AMPSE e agradecer vocês por estarem escutando a gente em mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela presença. Eu adorei ser entrevistada hoje, falar sobre um assunto que eu adoro. Eu estou super à disposição lá nos grupos da AMPSE para responder mais sobre isso, se vocês quiserem. Eu não canso de falar sobre microbiota. E, gente, obrigada. Mandem mensagem para ela porque ela é apaixonada no tema. Vamos aproveitar. Até a próxima.